partir de agora, então, estamos gravando a nossa aula de progressão geométrica, PG, tá? Que tem tudo a ver com equação exponencial. Mas vamos lá. Nós aprendemos lá no passado a PA, que era uma progressão que aumentava na soma ou na subtração. Agora, a gente vai estudar a progressão geométrica que aumenta numa multiplicação ou reduz numa divisão, tá? E aí eu coloquei essa figurinha aqui que mostra um crescimento muito rápido, né? Dessa figura aqui. Esqueci o nome dela, vamos ver aqui. Fractais, né? Não é o nosso momento de estudar fractais, mas os fractais lembram um crescimento de PG. Porque as coisas vão crescendo, essas pontinhas aqui, ó, elas vão sempre crescendo de forma ordenada e de forma muito rápida, lembrando então a ideia de uma progressão geométrica. Mas vamos lá, olha só, eu tenho aí sequências. Essas sequências são denominadas progressões geométricas, PG, todas. Por quê? Porque elas têm crescimento de um número para outro, sempre da mesma forma. E essa forma de crescimento é chamada de razão. A razão lá na PA representávamos pela letra R. A razão na PG vamos representar pela letra G. Letra Q, desculpa. Vamos lá, ó. Por que isso daqui é uma progressão chamada de progressão geométrica? Porque de 1 para 3 eu tripliquei. 3 para 9, tripliquei. 9 para 3, tripliquei. Tá vendo? É uma progressão geométrica porque eu estou sempre triplicando de um termo para outro, onde o primeiro termo é 1 e a razão da PG é 3, porque estamos sempre triplicando. Quando eu observo esses termos, eles são todos positivos e crescentes, né? Os números estão crescendo. Então, essa PG é considerada de progressão geométrica crescente. Olha essa outra aqui. Eu tenho 1.000, 100, 10, 1. Ou seja, daqui para lá, eu estou sempre dividindo por 10, né? Ou multiplicando por 0,1. 0,1 é 1 sobre 10. Multiplicar por 0,1 é o mesmo que dividir por 10. Então, nessa PA, ela é uma PA decrescente de razão 1 sobre 10. Porque se eu divido por 1 sobre 10, eu vou sempre chegando ao termo anterior. Como os números estão diminuindo, a gente diz que é uma PG decrescente, tá? Olha essa aqui. 4 passou para menos 8, eu multipliquei por menos 2. Multipliquei por menos 2 de novo, deu mais 16. Multipliquei por menos 2, deu menos 32. É uma PG, de razão menos 2. Mas observe que eu tenho termo positivo, negativo, positivo, negativo. Esse tipo de PG chama-se PG oscilante, porque elas oscilam entre um termo positivo e um termo negativo. Isso porque a razão dela é um número negativo, tá? E também tem a chamada PG constante, que é aquela que os termos são os mesmos, e a razão é 1, né? 13 vezes 1, 13, 13 vezes 1, 13, 13 vezes 1, 13, tá? Então, guarda lá. O que é uma PG crescente? É uma PG que os termos crescem e a razão é positiva. O que é uma PG decrescente? É uma PG que os termos decrescem. A razão é uma fração também positiva, também pode ser expressa por decimal. E uma PG oscilante é aquela que tem um termo positivo e um termo negativo, um termo positivo e um termo negativo. A razão vai ser sempre um número negativo. E a PG constante, que os termos são sempre os mesmos, porque a razão é 1, ok? Agora vamos lá. Eu quero que você pare para pensar comigo para nós chegarmos a uma fórmula do termo geral de uma PG. Então, olha aqui, eu tenho uma PG montada com vários termos, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e assim por diante. Aí eu te pergunto assim, quem é o A2? Ele não é o A1 vezes a razão?
A1 vezes a razão. Quem é o A3? Partindo do A1, ele é o A1 vezes a razão de novo. Mas vezes a razão e vezes a razão de novo, deu a razão ao quadrado. Quem é o quarto termo? Ele é o A1 vezes a razão uma vez, duas vezes, três vezes. Então, a razão ao cubo. Quem é o A5? É o A1 vezes a razão uma, duas, três, quatro vezes. E fechando a ideia, quem é o A6? É o A1 vezes a razão uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Tá? Então, vamos nós montar uma fórmula que represente isso daqui. Ao observar todos esses termos, eu percebo assim, o termo que está na posição 2, o Q está elevado a 1. O termo que está na posição 3, o Q está elevado a 2. Posição 4, 3. Posição 5, 4. Posição 6, 5. Ou seja, o expoente da razão é sempre um número a menos que a posição que eu estou buscando. Então, você concorda que eu posso dizer assim? Isso aí, Murilo. Posso dizer que o termo geral, a N, né, a N representa qualquer posição, é igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Porque se aqui eu chamei de N, aqui em cima é sempre 1 a menos do que esse N, tá? Então, a fórmula do termo geral de uma PG é a N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ok? A N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso aqui vem, de uma forma diferente, mostrar a ideia que a gente trabalhou no slide anterior. Depois você dá uma olhadinha aí com atenção. Ok, vamos lá então. Agora é com você. Você vai sinalizar aí em cima e eu vou esperar. Verifique se cada sequência dada é uma PG. Dá uma olhada na letra A. É PG? Sim ou não? Gustavo achou que sim. Então, a maioria achou que sim. A pergunta é, qual é a razão? 3, muito bom. PG crescente, decrescente, oscilante ou constante? Crescente, porque os termos estão aumentando e a razão é positiva. Excelente, Então, sim, é uma PG, porque, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, vezes 3, 81. A razão foi 3, a PG é crescente porque os termos estão crescendo e a razão foi positiva. O que acham da letra B? É PG? Sim ou não? Tem gente achando que sim, tem gente achando que não. Deixa eu ver. 2 para chegar a 4, multiplicamos por 2. 2 vezes 2, 4. 4 para chegar a 6, não multiplicamos por 2. Então, a razão não se manteve. Aqui era o dobro, aqui não foi o dobro. Isso significa que isso não é PG, mas é PA, porque 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Não é PG, porque não aumenta no produto, mas é uma progressão chamada PA, porque aumenta na soma. Mas, segundo a pergunta, nossa resposta é não. Letra C, PG ou não? Alguns estão achando que sim, outros estão achando que não. Deixa eu experimentar, né? 400 para 200, eu dividi por 2. 200 para 100, eu dividi por 2. 100 para 50, eu dividi por 2 também. A PG pode aumentar os termos multiplicando ou reduzir os termos dividindo. Né? Então, a razão aí seria 1 sobre 2. Porque se eu pego 400, multiplico por 1 sobre 2, que é o mesmo que dividir por 2, dá 200. Multiplico por 1 sobre 2, deu 100. Multiplico por 1 sobre 2, deu 50. Então, é PG, decrescente, de razão 1 sobre 2. Ok, pessoal? Ok. E essa letra D?
Será que é PG? Sim ou não? Todo mundo que sinalizou aí, sinalizou sim. Vamos ver? 5 para chegar a menos 10, multipliquei por menos 2. Menos 10 vezes menos 2, 20. 20 vezes menos 2, menos 40. Menos 40 vezes menos 2 deu 80. 80 vezes menos 2, menos 160. Sim, é uma PG. De razão, menos 2. Como é que se chama essa PG aí? É uma PG oscilante. Muito bem, Gustavo. Oscilante porque os termos estão oscilando, um positivo e um negativo, e também porque a razão deu negativa, né? Menos 10 dividido por 5, nós achamos aí menos 2 como razão. PG oscilante. E a próxima? PG, não PG? Sim ou não? O pessoal está dizendo aí que sim e que a razão foi 1/4. Lembrando que achar a razão é só pegar o termo posterior e dividir pelo anterior, né? 1/4 dividido por 1 dá 1/4. 1/16 dividido por 1/4 dá 1/4. 1/64 dividido por 1/16 dá 1/4 também. Eu busquei a razão aqui, ó, para te mostrar com clareza como é que faríamos a conta. A gente pega um termo da frente e divide pelo anterior. Repete a primeira fração vezes o inverso do de baixo. Deu 4 sobre 16, que simplificando deu 1/4. Se eu pegar o primeiro, dividir pelo segundo, der o mesmo resultado que o terceiro dividido pelo segundo e o quarto dividido pelo segundo, significa que há uma razão. A razão, então, é 1/4. E essa é uma PG o quê? Essa é uma PG decrescente, porque os termos estão decrescendo e a razão é positiva. Isso aí. Letra F, PG ou não? Sim ou não? Murilo achou que sim, Arthur achou que não. Eu acho que Murilo reviu a ideia, né? Por quê? Porque, ó, aqui, a razão 1 dividido por 2 deu 1 sobre 2. Aqui também deu a razão de meio, mas daqui para cá, ó, não deu a razão de meio. Esse termo aqui transformou a minha progressão em não PG. Então, não é PG, por causa desse 1/3. E essa outra aqui, o que vocês acham? X, 4x, 16x, PG ou não? Sim ou não? Sim? Deixa eu ver. 4x dividido por x deu 4. 16x dividido por 4x deu 4. 64x dividido por 16x deu 4. 256x dividido por 64x também deu 4. Então, é uma PG crescente. Sim. Essa aqui, letra H, PG ou não? XP significa o quê, Murilo? Sim ou não? X igual a P. Vamos ver, ó. Vamos ver a razão aqui. Que, né? AP dividido por A dá P. AP ao quadrado dividido por AP deu P. AP ao cubo dividido por AP ao quadrado deu P. Então, a razão é P. Ok. É uma PG. Crescente ou decrescente? PG crescente. Porque os expoentes desse P só vai aumentando. Sim. Letra I. PG ou não? Estão me respondendo que sim. Tem impressão que não. Quer ver? Ó, 3x ao quadrado dividido por x dá 3x.
9x² dividido por 3x² vai dar apenas 3. Não tem x nessa divisão. Ok? Então, a relação daqui para cá deu 3x e daqui para cá deu apenas 3. Então, não é PG. 9x² dividido por 3x² deu 3, não deu 3x. Não é PG. Essa última aqui, PG ou não? Vamos ver. Vou pegar esse segundo termo e vou dividir para o primeiro. X sobre y dividido por x sobre y². Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Dá para cortar x, y² dividido por y, sobrou y. Então, a razão da PG é y. E aqui para cá? X dividido por x sobre y dá y, repete o de cima vezes o inverso do de baixo. Sim, 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 PG. Tá? Então, relembrando que para ser PG, você tem que multiplicar para gerar sempre o termo da frente. Para achar a razão, pega o da frente e divide pelo seu anterior. Ok? Se der sempre a mesma razão, é PG. Se não der, não é PG. E a PG acontece na multiplicação ou na divisão. E eu também posso transformar essa divisão em uma multiplicação, multiplicando por um inverso, né? 1 sobre o valor que eu teria que dividir. Agora vamos nós. Só para fechar as ideias aqui, eu trouxe esse quadro. Ó. Observe as sequências numéricas abaixo. 2, 4, 8, 16, 32. Quem seria o próximo termo? 64. Por quê? Porque a gente está percebendo que a PG está sendo sempre multiplicada por 2. A razão dela é 2, então PG crescente. Essas daqui, ó, eu estou sempre dividindo por 3, ou multiplicando por 1/3, que dá no mesmo, né? E aí a razão é 1/3. Como os números estão diminuindo, essa PG é decrescente. Essa daqui, ó, também, dividindo por 2, né? PG decrescente. Essa daqui, menos 10 para menos 30, dividimos por, multiplicamos, né? Por 3. Aqui, multiplicamos por 3, por 3, por 3. É uma PG decrescente. Essa aqui é uma PG oscilante, ó, um termo positivo com um termo negativo. E essa daqui é uma PG constante, porque os termos são sempre os mesmos, já que a razão é 1, ok? Só revendo aí a ideia que a gente já havia passado. Agora vamos lá. As seguintes sequências são PG. Eu vou esperar um pouquinho, eu quero que você me dê as razões dessas PGs. Todas elas são PGs. Quem seria a razão da letra A? Tirar minha foto daqui que vai atrapalhar enxergar. A razão 4. Muito bem, porque 2 vezes 4 dá 8, PG crescente. Essa aqui, quem é a razão? 2. Vamos ver? Para achar a razão, pega o termo posterior e divide pelo anterior. Repete o primeiro vezes o inverso do de baixo. Corto 3, 1 sobre 2. A razão é 1 sobre 2. Ok? PG decrescente. Essa próxima aqui, quem é a razão? Vamos ver? 2 nonos divididos por 1/3. Eu pego o segundo termo e divido pelo primeiro. Repete a de cima vezes a inversa da de baixo. Deu para simplificar aqui por 3. Vai dar 2 sobre 3. 2 sobre 3 a razão. Ok? Essa aqui, pego 2 e divide pelo meio. 2 dividido por meio é 2 vezes o inverso do de baixo. Razão 4. Meio vezes 4 que dá 2, tá, Murilo? Razão 4. Qual a razão dessa daqui? 30 dividido por menos 10. Deu menos 3. Ok?
Essa daqui, qual a razão dela? 2 dividido pela raiz de 2, que racionalizando vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, que cortando raiz de 2. Então, a razão dessa PG é raiz de 2. A próxima, pego 10, divide por 10 a menos 1. Divisão de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 1 menos 1 menos 1, deu 1 mais 1, 2. Razão 10 ao quadrado. E essa última aqui, pega o segundo termo e divide pelo primeiro. Dá para cortar o x, y ao cubo dividido por y deu y ao quadrado. Tá? Então, mais fixando a ideia de que toda vez que você precisa de razão de PG, você pega o termo posterior e divide pelo anterior, em qualquer momento da PG. Mas como nesse exercício eu só trouxe o primeiro e o segundo termo, nós estamos achando as razões entre o segundo termo e o primeiro, que seria a mesma que funcionaria em toda a PG, ok? E agora a gente passa para os probleminhas. Ó, questão de número 1. Trouxe exercícios resolvidos para nós. Dê a fórmula da expressão geral da PG. 2, 4, reticências. Então, eu olho para essa PG, eu vejo que o A1 é 2 e já vejo que a razão é 4 sobre 2. 2. Então, eu anoto aqui, ó. O primeiro termo da PG é 2 e a razão dele também foi 2. Aí eu vou substituir aqui na fórmula do termo geral para poder achar a fórmula do termo geral que serve apenas para essa PG. O que eu faço quando eu vou buscar isso, Lene? Eu apenas troco o A1. Então, eu vou dizer que qualquer termo dessa PG vai ser o A1 vezes 2 elevado a n menos 1. Mas como é multiplicação de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. 1 mais n menos 1. 1 mais n menos 1 dá para cortar o 1 com menos 1 e sobra apenas n. Nessa PG, qualquer termo que eu quiser, eu posso apenas usar a fórmula do termo geral que serve para ela, que é 2 elevado a n. Por exemplo, eu quero A2. Eu vou fazer 2 elevado a 2, 4. Eu quero A10. Eu vou fazer 2 elevado a 10, 24. Tá? Então, de novo, existe a fórmula do termo geral para todos os termos, mas cada PA pode montar a sua própria fórmula de termo geral. Como? Trocando o A1 dela, que foi o que eu fiz. Troquei o A1 por 2, vi uma multiplicação na mesma base, repeti a base e somei os expoentes, sobrou apenas 2 elevado a n. Então, essa é a expressão geral, é a fórmula geral que serve para essa PG aqui. Ok? Olha a próxima questão. Qual o sétimo termo da PG? 2, 6, reticências. O que eu sei dessa PG? Que o A1 é 2. Que a razão é 3, porque 6 dividido por 2 dá 3. E quem vai ser o N dela? 7. Por que o N dela é 7? Porque eu quero saber quem é o sétimo termo da PG. Então, eu pego a fórmula do termo geral. AN, ou seja, A7, é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. 7 menos 1, 6. Substitua as informações. O A7 será o A1, que é 2, vezes 3 elevado a 6. Calculo 3 elevado a 6, o resultado multiplico por 2. Deu 1458. Tá? Então, de novo, o que é N? É a posição do termo. Que posição eu quero? A sétima. Quem é a razão dessa PG? 6 dividido por 2, 3. Quem é o primeiro termo? 2. Vou para a fórmula do termo geral. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu quero A7. Ele vai ser o A1 vezes Q elevado a 7 menos 1, que deu 6. A7 é igual a 2 por A1 vezes 3 elevado a 6. 3 elevado a 6 vezes 2, 1458. Ok?
Ok. Então, vamos ver o próximo. Calcule o primeiro termo de uma PG em que o A4 é 375 e a razão é 5. Então, o que eu tenho? O A4. Ele é 375. Quem é a razão? O exercício me deu 5. Quem é o N, ou seja, o número de termos da PA? 4. O que eu quero? O A1. Então, eu vim para a fórmula A4, porque a informação que eu tenho é o A1 vezes Q elevado a 3. Quem é o A4? 375. O A1 eu quero, vezes 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 125. 375 dividido por 125 vai me dar o A1. O A1 é 3, tá? Então, eu tenho o quarto termo, eu tenho a razão e eu quero saber o A1. Quem vai ser o N? É a posição do termo que eu conheço, é 4. Então, eu fui lá, A4 igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, 3. Quem é o A4? O A1 eu quero, que é 5 elevado a 3. 125, 375 dividir, me deu o A1, que é 3. O primeiro termo dessa PG é 3. Olha a próxima. Numa PG crescente, o primeiro termo é 3. O quinto termo é 30.000. Qual a razão da PG? Aí eu me pergunto, o que eu tenho? O quinto termo. Então, o número de termos, que é N, é 5. O que mais eu tenho? O A1, que é 3. Vou para a fórmula do termo geral. A5, porque é o que eu tenho, é igual a 1 vezes Q elevado a 5 menos 1, 4. Quem é o A5? 30.000. Quem é o A1? 3. E eu tenho que descobrir a razão que está elevada a 4. Então, eu passo 3 dividindo 30.000, que deu 10.000. E esse 4, que é expoente, passa em forma de raiz quarta. A raiz quarta de 10.000 é mais ou menos, porque toda raiz, né, de índice par tem um resultado mais ou menos, já que tanto positivo como negativo elevado a expoente par dá resposta positiva. Se dentro da raiz eu tenho 4 zeros, a cada 4 zeros dentro de uma raiz quarta sai um zero, e eu tiro a raiz do 1, que é 1. Então, a razão dessa PG pode ser mais 10 e pode ser menos 10. Mas, no enunciado, disse que a PG é crescente. E PG crescente tem razão positiva. Então, eu vou usar apenas o Q 10, devido ao fato da PG ser crescente. Se o enunciado não tivesse falado nada, eu ia dizer que a razão poderia ser mais ou menos 10. Ok? Dúvidas nesses daqui? Tudo bem? Tudo bem para todos? Tá bem. Então, vou seguir. Trouxe também essa 39 aqui, que traz uma ideia diferente. Ó. Determine o valor de x de modo que os números x mais 1, x mais 4 e x mais 10 formem nessa ordem uma PG. Deixa eu mostrar uma ideia a você, importante para o nosso trabalho nessa questão. Quer ver? Vou criar uma PG qualquer. Vou criar 3, 6, 12. Concorda que é PG? De razão? 2. Eu quero que você perceba comigo o seguinte. O termo do meio ao quadrado, ele é sempre o produto dos dois extremos a ele. Quer ver? 6 ao quadrado igual a 3 vezes 12. 6 ao quadrado é 36. E 3 vezes 12 também é 36. Ô, Lene, e se nós continuássemos essa PG aqui, ó? 3, 6, 12, 24, 48... 1, 2, 3, 4, 5. 48, tá? Eu também posso ver o termo do meio em relação a extremos separados à mesma distância? Pode. Como assim, Lene? Ó,
eu posso dizer que o 12 ao quadrado, ele é o 3 vezes o 48. Por quê? Porque o 12 está no meio, entre o 3 e o 6, e o 24 e o 48. Então, eu também posso dizer que ele ao quadrado é a multiplicação dos extremos que tem a mesma distância do 12, que é o 3 vezes 48, que daria 144, e 3 vezes 48, 144 também, tá? Então, a ideia é, o termo do meio ao quadrado é sempre igual ao produto dos extremos a ele. Aí, a ideia que a gente vai usar nessa questão é exatamente essa, ó. A PG é x mais 1, x mais 4 e x mais 10. Quem é o termo do meio? X mais 4. Ele ao quadrado é igual ao produto dos extremos a ele. X mais 1 vezes x mais 10. Eis um produto notável, né? Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo, igual. Propriedade distributiva, x ao quadrado mais 10x mais x mais 10. Organizando as coisas, vai dar para cortar x ao quadrado, porque iria para o primeiro membro negativo. 8x menos 11x e 10 menos 16. Deu menos 3x igual a menos 6, 3x igual a 6, x deu 2. Se x é 2, quem é a PG? 2 mais 1, 3, 2 mais 4, 6 e 2 mais 10, 12. Por coincidência, é a PG que eu trabalhei ali embaixo, tá? Então, outra vez, termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos a ele. Aqui deu um produto notável que eu desenvolvi, aqui deu uma propriedade distributiva que eu desenvolvi também. Quando fui organizar a equação, cortei x ao quadrado com x ao quadrado, dando origem a uma equação do primeiro grau. Multipliquei o que sobrou por menos 1, deu 3x igual a 6, x, 6 dividido por 3, 2. Se x é 2, eu volto lá em cima e monto a PG. 2 mais 1, 3, 2 mais 4, 6, 2 mais 10, 12. 3, 6 e 12 são os três primeiros termos dessa PG, ok? Então, guarda essa informação, que o termo do meio ao quadrado é sempre igual ao produto dos extremos a ele. Trouxe essa 40, né? Esses números aí, por favor, desconsidere. A próxima, então, eu trouxe numa PG crescente, o terceiro termo é 3, o quinto termo é 48. Qual é o valor do quarto termo e qual é o valor da razão da PG? Aí, né, a gente sempre vai lá fixar o que a gente tem. Primeiro que a PG tem que ser crescente, então a razão tem que ser positiva. Eu sei que o A3 é 3, que o A5 é 48. Qual o valor do quarto termo e qual a razão da PG? Tá? Aí eu percebo, ó, 3 e 5 são terceiro termo e quinto termo, são termos extremos ao quarto termo, A3, A4 e A5. E apliquei aquela ideia. O termo do meio ao quadrado, que é o A4, né, é igual o produto dos extremos a ele, A3 vezes A5. A4 ao quadrado, que é o termo do meio, é igual ao produto dos dois extremos a ele. A4 ao quadrado é igual a A3 que eu conheço e o A5 que eu também conheço. 3 vezes 48 deu 144, a raiz de 144 deu mais ou menos 12. Mas a PG é crescente, então eu fico apenas com A4, 12. Aí eu quero a razão, né? Eu já poderia vir direto aqui para achar a razão, quer ver? Os termos ficaram o quê? O terceiro termo é 3, o quarto termo é 12 e o último termo é 48. Então, se eu fizer 12 dividido por 3, eu já tenho a razão, né? Porque eu tenho os termos em ordem, 12 por 3, 4. Ou que o A4 seria o A3 vezes a razão. Esse daqui não precisa ser sempre o A1, tá? O que eu vou fazer é assim, eu quero A4, eu tenho A3, então eu posso dizer que A4 é igual a 3 vezes a razão elevada a 4 menos 3,
que no caso é 1. Então, o A4 é igual a 3 vezes Q. Eu tenho um A4, tenho um A3 e acho a razão. 4. Tá? Ok? Vou chamar a sua atenção de novo aqui para uma coisa importante, ó. Nós treinamos, desculpa, nós treinamos bastante trabalhar com o A1, mas você também precisa saber o seguinte, se você tem o A5, meu programa aqui não escreve com mais para baixo um pouquinho, e o A3, você pode trabalhar com ele, vezes a razão elevada a 5 menos 3, que ficaria 2. De novo, você tem o A30 e você tem o A4, é só você fazer vezes a razão elevada a 30 menos 4, 26. Tá? Não precisa ser o A1 sempre, pode ser o termo que você conheça. Fechando, eu tenho o A100, o A20. Posso usar esses dois? Sim, desde que você pegue a razão e eleve a quanto? 100 menos 20. 100 menos 20, porque é a posição desse termo aqui, ó. A posição dessa é 100 e a posição desse é 20. 100 menos 20 dá 80. Esse aqui, a posição dele é 30, esse aqui é 4, 30 menos 4 deu 26. Esse era 5, 3, 5 menos 3 deu 2, tá? É só subtrair a posição dos termos que você quer trabalhar, ou precisa, né? Que às vezes é a única saída aí que a gente encontra. Ok? Aí a próxima questão, numa PG, o A5 é 32, aí a ideia que eu te falei. E o A8 é 256, calcule o primeiro termo. Então, eu vim aqui, ó, A8 que eu tenho é igual a 5 que eu tenho, vezes a razão elevada a quem? 8 menos 5, que é 3. Quem é o A8? 256. Quem é o A5? 32, vezes que é o cubo. 256 dividido por 32 deu 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica é índice ímpar, tá? Só uma resposta. É 2. Se a razão é 2 e eu estou querendo quem? Eu estou querendo o A1. Então, eu posso pegar o A5 ou o A8 se eu quiser e escrever como A1, que é o que eu quero, vezes Q elevado a 5 menos 1, que é 4. Então, o A5 que eu tenho, igual a 1 que eu quero, vezes o Q que eu já conheço, elevado a 4. 2 à quarta dá 16, 32 dividido por 16 deu 2. O primeiro termo da PA é 2. Tá reforçando aí. Eu tinha o A8 e tinha o A5. Aí montei na forma do termo geral. A8 igual a 5 vezes Q elevado a 8 menos 5, que é 3. Substituí o A8, substituí o A5. Fiquei com Q ao cubo igual a 8. Calculei a raiz cúbica de 8, 2. Quem é 2? A razão. É ela que eu quero? Não, é o primeiro termo. Aí eu peguei, poderia ser o A8 ou A5, eu escolhi o A5, igual a 1 que eu quero, vezes a razão elevada a 5 menos 1, 4. Tenho A5, tenho a razão, 32 dividido por 16 me deu o primeiro termo, que era o que eu queria. Tá ok? Eu trouxe mais um aí, vou deixar você depois em casa dar uma olhada com atenção, porque o nosso tempo está acabando, e fechando com uma revisão das coisas que nós falamos, para você gravar aí com mais facilidade todas as informações passadas. Tá? Então, PG é toda a sequência em que, multiplicando uma mesma constante a cada termo, obtemos o termo seguinte. Se você multiplica por um inteiro, você está trabalhando com multiplicação. Se você multiplica por uma fração, 1 sobre 2, por exemplo, é como se você estivesse dividindo, né? Então, eu tenho aqui uma PG crescente, que a razão era 2, uma PG decrescente, de razão 1 sobre 2, e uma PG oscilante, de razão menos 3. A fórmula do termo geral é a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Existe uma relação que, quando você precisar, você pode usar, que o termo do meio ao quadrado é igual
o produto dos extremos a ele. Exemplo, 9 ao quadrado é 3 vezes 27. 12 ao quadrado é 6 vezes 24, ou 3 vezes 48, né? Que também vai dar certo. A razão é só pegar o termo posterior e dividir pelo anterior. E alguns exercícios que virão a seguir, a gente vai precisar dessa última ideia anotada aqui. Se você precisa de 3 termos, em PG você pode expressá-los como x, x dividido pela razão e x vezes a razão, tá? Mas essa ideia a gente trabalha melhor numa próxima aula. Espero que você tenha compreendido, gostado dessa matéria, né? Que é uma boa matéria para se trabalhar. É uma matéria de muita importância, tem muito a ver com exponencial. E o Enem